Se você sente que sua voz trava na garganta, se o simples ato de falar em público faz seu coração disparar, se você passa os dias guardando suas palavras com medo de ser julgado, criticado ou rejeitado, essa história é para você. A história deste pássaro vai te mostrar algo que talvez você ainda não tenha percebido sobre si mesmo, algo que pode mudar tudo. Em uma floresta distante, vivia um pássaro de plumagem simples. Ele passava os dias entre os galhos, observando os outros pássaros cantarem. Alguns tinham cantos melodiosos que ecoavam pela mata. Outros tinham vozes estridentes, mas cheias de personalidade. Todos cantavam, menos ele. Não que ele não soubesse cantar. Ele sabia. Dentro dele havia uma canção única, que ninguém mais na floresta poderia cantar. Mas ele aguardava, trancada, silenciada, porque tinha medo. E se meu canto não for bonito? E se os outros pássaros rirem? E se eu abrir o bico e sair algo vergonhoso? E se eu cantar e ninguém gostar? É melhor não cantar, é mais seguro assim. E então ele viveu em silêncio. Anos passaram, estações mudaram, primaveras vieram e foram, e o pássaro continuava calado, pousado no mesmo galho, observando a vida acontecer ao redor dele, mas nunca participando de verdade. Ele via os outros pássaros cantando ao amanhecer, via como eles se conectavam através das canções, via como alguns eram admirados, outros ignorados, outros até criticados, mas todos, de alguma forma, estavam vivos, presentes, reais. E ele estava seguro, mas completamente invisível. Um dia, uma jovem árvore que crescia ao lado do galho onde ele costumava pousar, percebeu o silêncio dele e perguntou, com curiosidade, "Por que você nunca canta?" O pássaro desviou o olhar, como quem não quer ser visto. "Porque meu canto não é especial, não é como o dos outros. É melhor ficar quieto." A árvore balançou seus galhos suavemente, como se sorrisse. "E você acha que todos os outros pássaros têm cantos perfeitos?" "Bem, alguns sim, alguns são lindos." "E os outros?" insistiu a árvore com paciência. O pássaro pensou. Lembrou-se de cantos desafinados, de vozes estridentes, de pássaros que cantavam mesmo sem técnica, mesmo sem beleza óbvia. "Os outros são diferentes, alguns são estranhos, alguns são altos demais, alguns são desafinados, mas eles cantam mesmo assim." "Exatamente", disse a árvore, como quem revela um segredo. "Eles cantam. E sabe o que acontece? A floresta fica viva. Cada canto, por mais imperfeito que seja, por mais simples que pareça, contribui para a sinfonia. Cada voz importa. E você, ao não cantar, está tirando algo da floresta, está tirando sua voz. E sua voz faz falta, mesmo que você não acredite nisso." O pássaro sentiu algo se mover dentro dele, um desconforto, uma inquietação. Mas e se ninguém gostar? A árvore suspirou e suas folhas balançaram com compreensão. Alguns vão gostar, alguns não vão. E sabe de uma coisa? Isso não importa tanto quanto você pensa. Porque o ponto não é agradar a todos. O ponto é que você foi feito para cantar. Você tem uma voz que só você pode dar ao mundo. E cada dia que você não canta, você está traindo quem você realmente é. Você está vivendo uma vida menor, mais escondida, mais apagada do que a que você merece viver. Essas palavras atingiram o pássaro como um raio. Ele percebeu pela primeira vez algo que nunca havia enxergado. Ele não estava se protegendo ao ficar em silêncio. Ele estava se aprisionando, estava desaparecendo, estava morrendo aos poucos, invisível, enquanto fingia que estava seguro. Naquela noite, o pássaro não conseguiu dormir. As palavras da árvore ecoavam em sua mente, insistentes, dolorosas, verdadeiras. E, pela primeira vez em anos, ele se permitiu sentir a tristeza de nunca ter sido ouvido, a solidão de nunca ter sido visto, o arrependimento de todos os cantos que ele guardou dentro de si.
Na manhã seguinte, quando o sol nascia e a floresta começava a despertar com o coro matinal dos pássaros, ele tomou uma decisão. Ele abriu o bico. Seu coração batia descompassado. Suas pernas tremiam no galho. Sua garganta estava apertada de medo. Mas ele cantou. E o seu canto não era perfeito. Não era o mais bonito da floresta. Não era o mais forte, não era o mais técnico. Mas era dele. Era real, era verdadeiro, era único. E algo mágico aconteceu. Outros pássaros pararam para ouvir. Alguns cantaram junto, como se dessem boas-vindas àquela voz que finalmente se permitia existir. A floresta, por um momento, pareceu mais completa, mais viva, mais inteira. E ele sentiu algo que nunca havia sentido antes: liberdade. Não porque todos amaram seu canto, não porque foi perfeito, mas porque pela primeira vez ele não estava mais escondido. Ele estava presente. Ele estava vivo. Ele estava sendo quem ele realmente era. E isso mudou tudo. Eu sei que é difícil. Eu sei que quando você pensa em colocar sua voz no mundo, seu coração dispara. Eu sei que sua mente te bombardeia com medos. E se eu errar? E se me julgarem? E se não for bom o suficiente? Mas deixa eu te dizer algo. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa agradar a todos. Você não precisa ter o melhor canto, a melhor fala, a melhor performance. Você só precisa ser você, real, verdadeiro, presente. Porque o mundo não precisa de mais uma voz perfeita. O mundo precisa da sua voz. Imperfeita, trêmula, única. A voz que só você tem. A voz que só você pode dar. E cada vez que você silencia essa voz por medo, você não está se protegendo. Você está se aprisionando. Você está roubando de si mesmo a chance de viver plenamente, de ser visto, de se conectar, de ser livre. Então hoje eu te convido a fazer como o pássaro fez. Abra o bico, mesmo tremendo, mesmo com medo, mesmo imperfeito. Cante, porque a floresta está esperando para ouvir você. E você merece ser ouvido. Agora, respire fundo e repita comigo, mentalmente ou em voz alta, nosso mantra. Eu tenho valor, sou capaz, suficiente e digno de respeito e admiração. Sou livre para ser quem sou e dane-se possíveis avaliações.